Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no livro de Gênesis. Nós vamos hoje ler o capítulo 12. Gênesis capítulo 12 é um trecho do livro de Gênesis que fala sobre o chamado de Abraão. E eu creio que nós seremos grandemente ministrados pelo Senhor através dessa palavra. Enquanto você abre a sua Bíblia comigo, deixa um like nesse vídeo. O seu like é muito importante para que essa transmissão alcance e abençoe outras pessoas aqui ao redor da rede. Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente estudar a palavra de Deus de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando nesse alimento espiritual que é a Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 1 em diante, olha o que diz a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abrão tinha Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Gente, nos últimos dias nós estudamos sobre o dilúvio, história de Noé, a tão conhecida história do dilúvio, e hoje nós vamos dar um pulo aqui para o chamado de Abraão. Tem aí nesse inteirinho, no livro de Gênesis, a conhecida história da Torre de Babel. Nós vamos, em algum momento ou outro, retornar até ela. Mas é interessante que o próprio livro de Gênesis, ele rapidamente passa da informação da criação do mundo para o chamado de Abraão, que vai dar origem à nação que gera o Messias, que é Jesus. É muito importante você saber disso, que a palavra de Deus, ela é um livro, uma história sobre a redenção, sobre o plano de redenção. E essa leitura nos leva a conhecer esse plano e a participar desse plano de Deus. Então a Bíblia, ela não se prende a algumas curiosidades que nós temos nos dias de hoje. Por exemplo, quem estuda geografia, geologia, arqueologia, costuma querer saber qual a opinião da Bíblia sobre a existência dos dinossauros. Afinal de contas, a ciência traz determinados depoimentos e as pessoas ficam querendo saber o que a Bíblia fala sobre isso. E no que diz respeito não só a esse tema, mas em muitos temas, a Bíblia sequer cita uma opinião, porque a ideia da palavra de Deus não é ser uma enciclopédia para saciar a nossa curiosidade, mas sim ser um livro de revelação do plano de redenção de Deus. As coisas essenciais, o que de fato nós precisamos saber para estarmos conectados com Deus, está na palavra de Deus. As outras coisas que são acessórias, que não vão fazer tanta diferença na nossa vida, não estão na Bíblia. Isso não quer dizer que Deus não tenha uma opinião sobre, que Deus não tenha nada a falar sobre. Entretanto, aprove ao Senhor, por uma soberania, passar rapidamente pela história da criação do homem. Eu, por exemplo, tenho muita curiosidade sobre a vida de Adão, que foi o primeiro homem. A Bíblia fala muito pouco sobre Adão e Eva. São poucos trechos. Logo, ela pula para o chamado de Abrão, e aqui de Abraão você vai ter o seu filho Isaac, você vai ter Jacó, de Jacó tem os 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel, e aí começa a história da nação de Israel, de onde vem o Messias, que vai trazer a redenção para o mundo. Mas olha que interessante, gente, quando Deus chamou Abraão, quando você vê na Bíblia aqui, o nome dele está escrito ainda como Abrão, né? Abraão é um nome mudado, Deus muda o nome de Abrão para Abraão. E é interessante que quando Deus chama Abrão, ele estava numa cidade chamada Ur. Você vai ver muitas vezes a expressão Ur dos Caldeus. Na verdade, o Império Caldeu não existia ainda naquela época, mas é a mesma cidade, a mesma localização. É a mesma coisa, por exemplo, quando os portugueses chegaram no Brasil, eles não deram logo o nome do Brasil de Brasil. Primeiro foi
se não me engano, Terra de Santa Cruz, depois Ilha de Veracruz, uma das duas coisas aí. Não sei se a ordem é essa, mas teve esses dois nomes antes, Terra de Santa Cruz e Ilha de Veracruz. Depois é que o nome Brasil chegou. Então, apesar do nome ter sido mudado, a localização é a mesma. De igual modo, essa cidade de Ur ainda não fazia parte de um Império Caldeu. O Império Caldeu vem muito tempo depois. Mas Abraão ele vem dessa cidade. E dessa cidade, desculpe, o vizinho tá fazendo algumas obras aqui, se estiver atrapalhando, vai me perdoando. Mas não é comum isso uma vez ou outra só. Vamos seguindo aqui. E é interessante que Abraão, quando ele é chamado de Ur, Ur era um grande centro daquela época. Era um dos lugares mais desenvolvidos de toda a humanidade naquele momento. Se você for estudar na questão do mapa onde fica a região de Ur, você vai ver que dali vários grandes impérios surgiram. Era um centro com uma tecnologia muito avançada para a época, com grandes poderes financeiros, grandes recursos tecnológicos e naturais. E Deus chama Abraão para sair desse centro desenvolvido humano para ir para uma terra que, para Abraão, era uma incógnita. Abraão não sabia qual era a terra. Deus fala assim, ó, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Lá na frente, você vai perceber que essa terra é uma terra desértica. Até hoje, a nação de Israel é uma nação onde grande parte do seu território é um território desértico. Como é que um homem ele sai de um lugar que é um grande centro financeiro, um grande centro de prosperidade, um grande centro tecnológico e vai para uma terra que ele nem sabe qual é? Sabe por quê? Porque nós precisamos muitas vezes deixar o conforto para seguir a vontade de Deus. Eu sempre faço questão, em diversas histórias, de traçar esse comparativo para mexer no seu coração. Será que se Abraão ele olhasse apenas para o que ele perderia temporariamente naquela época? Olha, eu vou sair de um lugar confortável, vou sair de um lugar bacana, vou sair de um lugar onde eu já estou estabilizado para ir para um lugar que eu nem sei qual é. Se ele pensasse nisso, provavelmente ele seria apenas mais um na história. Nós nem saberíamos quem é Abraão, mas por ele ter dado um passo de fé e de obediência. Olha o que falamos ontem sobre Noé, a obediência de Noé. Hoje estamos falando da obediência de Abraão. Quando ele dá esse passo de fé e de obediência, ele entra para a história do plano de redenção de Deus. Deus fala assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Algumas pessoas perguntam, Tiago, por que Deus escolheu Israel? Por que não a França? Por que não a Itália? Por que não o Brasil? Por que não a Austrália? E na verdade, Deus não escolhe uma nação criada. Deus cria uma nação. Sabe por que Deus criou uma nação em específico? Porque essa foi a estratégia dele para salvar o mundo. Através de uma nação escolhida, vem um homem. Esse homem é uma mensagem, e essa mensagem ela nos salva. Então faz parte de todo um plano estratégico de Deus, e esse plano passa pelo sim de Abraão. Aí te faço a pergunta. Se Abraão tivesse dito não aos chamados de Deus, você acha que os planos de Deus ficariam impedidos por causa disso? Certamente Deus chamaria outra pessoa. Deus daria um jeito, não sei qual. Não consigo aqui prever o que é que Deus faria. Deus é muito mais grandioso, inteligente e sábio do que eu. Mas certamente Deus daria um jeito. O que eu quero te dizer é que obedecer a Deus te dá o privilégio de participar do que Deus está fazendo. Mas a primeira lição que eu quero cravar no seu coração é essa. Muitas vezes, para seguir a vontade de Deus, você vai ser convidado a sair da sua zona de conforto. Quando Deus te chama para sair dessa zona de conforto, celebre, porque grandes coisas estão vindo sobre a sua vida. Amém? Uma segunda coisa é que quando Abraão é chamado, ele é chamado com 75 anos de idade. Gente, o barulho aqui tá demais, vá perdoando, não é normal. Eu não vou parar a transmissão por conta disso, então vamos lá. Abraão ele é chamado com cerca de 75 anos de idade. O que não só para nossa época hoje, mas também para aquela época já era sim uma idade avançada, tá? Mesmo para aquela época onde as pessoas viviam um pouco mais, 75 anos já era uma idade avançada. Mas sabe o que é que eu aprendo aqui? É que nunca é tarde para começar. Eu conheço pessoas que cresceram num lar cristão, por exemplo,
e desde pequenos estão ali conhecendo a Bíblia, conhecendo as histórias da palavra de Deus, desde pequeno tendo até experiências com Deus. E outras pessoas que foram conhecer a Deus depois de muitos e muitos anos. Depois de 20, 30, 40, 50, 60, 80, 100 anos. Pessoas que passaram uma vida inteira sem Deus, mas que em um determinado ponto da vida Deus as chamou e houve um sim, houve um atendimento, houve uma correspondência do coração. A partir desse momento, Deus começa a fazer uma história preciosa sobre a sua vida. E não importa qual idade você tenha, não importa se você se acha velho ou velha demais, se você acha que o seu tempo passou, o que eu quero te dizer é que nunca é tarde para começar. A Bíblia está recheada desses exemplos. Abraão é um desses exemplos. Abraão é chamado com 75 anos de idade. Moisés, quando ele é chamado no deserto, ele está com cerca de 80 anos de idade. Então, existem diversas histórias na Bíblia que nos mostram que o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. Você pode se sentir velho, você pode se sentir ultrapassado, mas se Deus tem algo na sua vida, até hoje é o tempo de dizer sim. Talvez você não se sinta velho no sentido da fisiologia, né? No sentido da idade, no sentido biológico. Mas talvez você diga assim, Tiago, o tempo de Deus na minha vida já passou. Eu desperdicei oportunidades, eu fechei portas, eu acho que não tem mais jeito para mim. O que eu posso dizer é o seguinte, se você fechou portas lá no passado, de fato, isso tem consequências. Eu não posso negar isso. A vida tem consequências. Porém, se Deus continua batendo na porta do seu coração e você sente esse chamado, você sente essa busca do céu, essa busca de Deus para te resgatar, diga sim ao Senhor, porque Ele não está te chamando em vão. Ele tem algo para a sua vida. E com Deus, nunca é tarde para começar. E quero até fazer um adendo aqui. Nunca é tarde para recomeçar. Então, duas coisas que nós já aprendemos aqui. Primeiro, nós precisamos deixar o conforto para seguir a vontade de Deus. Segundo, nunca é tarde para começar quando Deus nos chama. E terceiro, para a gente fechar o devocional aqui, é que a promessa de Deus, ela é passo a passo. Deus chama Abraão, faz promessas maravilhosas para Abraão, diz que dele surgirá uma grande nação. E detalhe, Abraão não tinha filhos, e a esposa dele, Sarai, que depois Deus também mudou o nome para Sara, a esposa dele era estéril. Era um cara velho, sem filhos, a esposa velha e ainda era estéril. Olha que situação. Então Deus ele chama Abraão e passa muito tempo. Gente, Abraão vai ter Isaac lá com cerca de 100 anos de idade. Ele já foi chamado velho, entre aspas, né? Com 75. Vai ter o filho dele com 100 anos de idade. E eu me pergunto, será que Abraão, em determinados momentos, ele não duvidou da promessa de Deus? Ele não teve interrogações no seu coração? A própria Bíblia nos mostra que essas interrogações ocorreram. Abraão perguntou a Deus, falou, Senhor, como é que isso vai acontecer? Porque eu sou velho, minha esposa não pode ter filho, e tem uma promessa aí, me explica direitinho, porque parece que a coisa não está se encaixando bem. Só que, gente, a promessa de Deus, ela se realiza na nossa vida passo a passo, passo a passo, passo a passo, até que venha o de repente de Deus. Até que venha o do nada de Deus, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, demora muito tempo para que algo aconteça de repente. Talvez você está ali caminhando passo a passo, você tem uma palavra no seu coração, você não vê as coisas se cumprirem, você não vê as coisas acontecerem, você não vê as portas se abrirem, você começa até a duvidar dessa palavra, será que de fato foi Deus que falou comigo? Mas existe um passo a passo, passo a passo, passo a passo, até que vem o de repente de Deus, até que o céu se abre, e você começa a perceber que a sua fidelidade sempre valeu a pena. Ei, quando as promessas de Deus se cumprirem na sua vida, você vai perceber que sempre valeu a pena ter esperado. A promessa de Deus na nossa vida, ela é tão maravilhosa que ela compensa, ela ultrapassa demais, ela ultrapassa muito, é muito acima da angústia do tempo de espera. Entende? Enquanto você espera, parece que está demorando, parece que não vale a pena, mas quando a promessa se cumpre, você pensa, uau, isso aqui é muito maior do que a angústia que eu tive no tempo da espera. Porque a promessa, ela acontece passo a passo. Note que quando Deus chama Abraão, ele fala assim, sai dessa terra, sai da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele nem dá o endereço completo para Abraão primeiro. Ele vai revelando passo a passo, vai guiando Abraão passo a passo. Tem muita coisa que acontece na vida de Abraão
até que ele de fato tenha o filho da promessa, que é Isaac. E dessa mesma forma, gente, as promessas de Deus na nossa vida, elas são passo a passo, passo a passo, passo a passo. Precisamos exercitar paciência, confiança e o descanso em Deus em nosso coração, até que o de repente de Deus se manifeste. Quando as promessas de Deus se materializarem na sua vida, você vai perceber que valeu muito a pena esperar no Senhor. Amém? Vamos fechar esse devocional. Peço perdão mais uma vez pelo barulho externo, não é comum, mas eu acredito que o mais importante, a mensagem, a palavra, está entrando no seu coração e vai florescer na sua jornada, na sua vida, em nome de Jesus. Pai de amor, te dou graças por essa palavra, por essa direção, pelo seu amor. Eu quero te pedir, Pai, para que o Senhor nos ajude a permanecermos fiéis, confiantes, esperando em Ti todas as promessas que existem sobre nossas vidas. Nos dá sabedoria, nos dá ímpeto, nos dá, meu Deus, coragem para sair da zona de conforto, nos dá sabedoria, meu Deus, e perseverança, para nós entendermos que contigo nunca é tarde para começar ou recomeçar. Meu Deus, se tem alguém aqui com chamados frustrados no coração, eu te peço, ressuscita esses sonhos, ressuscita esses chamados no coração nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante para que a nossa transmissão continue alcançando e abençoando outras pessoas aqui ao redor do YouTube. Deixa também um comentário sobre qual foi a parte que mais chamou a atenção no seu coração desse nosso devocional, tá bom? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, estamos juntos sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, tchau, tchau.